gravar neste computador. Senhores, nossa live está gravando. Gustavo, tá contigo. Beleza. Oi, pessoal, aqui é o Gustavo e hoje eu estou aqui com o cliente Daniel Viana Paglia e também com o sócio dele, Eduardo Sá. Eles são os heads, os CEOs da 44 Ventures. Daniel, tive o prazer de ter o Daniel como meu cliente DB1, foi aprovado em tempo bem rápido, tá certo que foi em 2021, 2022, quando estava um pouquinho mais fácil essa fila de processamento, né? Mas mesmo assim foi um tempo bem rápido, foi em 4 meses, sem premium processing, foi bem rápido. E hoje o Daniel está na Flórida e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência dele na Flórida, junto com o Eduardo, sobre o 44 Ventures e como talvez seja do interesse para você também que está procurando alguma maneira de colocar o teu patrimônio fora do Brasil, dolarizar com algum rendimento que faça diferença para a tua carteira de investimentos, né? E aí, Daniel, tudo bem? Como é que tá a coisa na Flórida aí? Perfeito. Oi, Gustavo, boa tarde. Edu, boa tarde. Boa Cara, tarde. tá sendo muito legal morar aqui. Eu acho que quando eu entrei com o processo, eu já tinha expectativa, eu já tinha vindo para os Estados Unidos talvez umas 15 vezes entre trabalho e lazer. Eu sempre quis, mas eu não conhecia as ferramentas para isso. Graças à tua contratação, ao teu escritório, eu consegui fazer o processo todo. E eu tinha a visão de que a vida aqui ela é American Dream, sabe? Aquela coisa mais perfeita. E quando a gente chega aqui, ela é. Eu pensei que você ia falar assim, não, mas veja bem, quando você chega aqui... Ela é, cara, é sensacional. Pô, As coisas aqui são mais simples, as coisas aqui são mais óbvias. Quando alguma pessoa me pergunta como é que é morar aí, eu falo o seguinte: o óbvio aqui existe. O óbvio boa. existe. Então, assim, existe. A polícia é a proteção, isso é óbvio, e aqui existe. A escola é de qualidade, isso é óbvio, e aqui existe. Então, assim, a dinâmica da vida aqui é muito diferente, não em termos culturais. A cultura é igual à do Brasil, as lojas são iguais, o dia a dia, pega carro, é tudo igual. Mas você conta com premissas que acontecem. Então, todos os dias eu dou graças a Deus de ter entrado no processo, de ter contratado a Astrogo América para ter feito esse negócio para mim. E, cara, eu sou muito feliz de poder estar aqui hoje. Bacana, que legal. E como é que está aí a coisa da 44 Ventures? Como é que você e o Eduardo estão vendo esse projeto de vocês de investimento para brasileiros nos Estados Eu Unidos? vou começar de trás, tá? Eu vou começar de Tá. quando, há anos atrás, eu estava me preparando para sair do Brasil. Eu nem sabia se eu viria para os Estados Unidos ou para a Europa na época, mas durante a nossa preparação, Gustavo, eu fui iniciando uma dolarização de ativos, né? Então, abri conta nas plataformas, Nomad, Avenue, etc. Só que, assim, você tem duas opções. Ou você corre risco, por exemplo, você entra numa Avenue e compra ações, é um caminho. Quem gosta de mexer com ações pode fazer isso em dólar, é muito mais seguro do que uma BDR, por exemplo, que está no Brasil. Ou você põe dinheiro numa Nomad ou num C6 e o dinheiro fica lá parado. Pouca gente sabe. A Nomad, por exemplo, é nos Estados Unidos, C6 Bank é nas Ilhas Caimã, são estruturas distintas. Só que assim, você está dolarizado, só que você não ganha dinheiro em dólar. E quando eu vim para cá, eu já tinha um projeto com o Edu bastante antigo, da gente transformar esse business num business acessível para nós. Ou seja, nós iríamos criar uma venture capital para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E quando a gente começou, já estando aqui nos Estados Unidos, a estudar os números, estudar de fato o que a gente consegue fazer em economia real, a gente percebeu que faria muito sentido ofertar para outras pessoas. Então, hoje, a gente vai explicar mais detalhes disso, mas a gente consegue trazer rentabilidades acima de 8, 10, 12% ao ano em dólar. Isso já considerando toda a tributação e etc. E é muito mais simples investir aqui, porque a tua regulamentação é mais tranquila, ela é mais honesta do que no Brasil. Eu diria que aqui tem menos letra miúda. Verdade. Meu sócio nesse projeto é o Eduardo. O Edu é meu amigo há uns 35 anos, embora a gente tenha só 15 de idade. E... Edu, conta um pouquinho, cara, como é que foi o nascimento da empresa, o que a gente fez? Então, como você disse, né, Dani? Sim, boa tarde, gente, né? Falei um pouco mais cedo, mas desculpa atropelando aqui. Acho que é como você disse, a gente vem pensando nesse assunto para nós há algum tempo.
né? Já fizemos outros negócios juntos, então é algo que a gente já era natural para a gente, mas, enfim, não tinha nenhuma opção viável. A gente decidiu procurar alguns produtos, a gente olhou algumas coisas nos Estados Unidos, né? Acho que o nosso produto principal não foi o nosso foco inicial, a gente olhou outras coisas, até a gente decidir que esse era, de fato, melhor opção. E, e tinha as dificuldades naturais, né? De estrangeiros. Você agora numa situação diferenciada de ser residente, cidadão americano, você tem alguns benefícios, mas a gente ainda residente no Brasil, a gente tinha bastante dificuldade de encontrar veículos É. adequados para fazer esse tipo de investimento. Então, isso nasceu da nossa necessidade pessoal mesmo, né? Até aproveitar um comentário disso que você falou, né? Eu, por exemplo, hoje estou aqui, tenho conta bancária aqui, todos os detalhes, e isso dá a falsa impressão de que eu tenho bons mercados no produto financeiro, bons produtos no mercado financeiro. E eu não tenho. Então, por exemplo, o Bank of America hoje tem um saving account, que é equivalente à poupança do Brasil, que paga 0,1% ao ano. Tem alguns bancos Isso mesmo, regionais, oi? isso mesmo com juros altos, né? Isso mesmo Mesmo com período juros de batendo taxa de juros, 5%. com chance de aumentar mais, mas esse tipo de Exato. produto não muda, né, cara? Tem alguns bancos menores, bancos regionais, que pagam 1,5, 2. De vez em quando tem um banco que oferece uma promoção de 3% ao ano. Então, assim, o americano ele tem uma cultura diferente do brasileiro. O americano não deixa mais dinheiro líquido, porque o dinheiro líquido perde valor. Então, o americano é um cara que volta, ele é um cara voltado para procurar business de investimento. Já o brasileiro, ele põe o dinheiro numa aplicação, que seja num CDI, hoje pagando aí, sei lá, 120% do CDI, tem boas opções hoje. Só que a gente perde muito dinheiro no câmbio. Ao longo do prazo, o câmbio sempre quebra o real. Ou seja, o real sempre perde valor historicamente com relação ao dólar. Então você está ganhando dinheiro no investimento, só que você está liquidando o seu patrimônio pela perda de patrimônio total. Então, o que eu percebo é que quando você vai trabalhar com economia de primeiro mundo, você primeiro é forçado a empreender para ter bons resultados, porque o banco não te oferece. E segundo, o teu ganho é real. Por quê? Porque a tua moeda está protegida, você tem uma moeda forte. E sabe, Gustavo, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente estar falando hoje para os teus clientes e potenciais clientes também, né, que queiram mudar para os Estados Unidos. A cultura é diferente no aspecto econômico. E o cara tem que pensar já antes de vir, o que ele vai fazer com o dinheiro dele, né? Sem Tem dúvida. muita gente que fala que as maiores causas de gente que vem e migra e depois volta é falta de recurso. Mas às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é falta de entendimento como funciona o mercado local. Às vezes o cara tem o dinheiro, só que ele investe errado, ou ele liquida o dinheiro com besteira. Aqui as coisas boas são muito baratas, carro aqui é barato. A única coisa cara nos Muito. Estados Unidos é casa e serviço. Então, imóvel é caro e serviços como alimentação, esse tipo de coisa. O resto é barato. Então, assim, o cara chega aqui, não faz conta, compra carrão, compra não sei o que lá, mas e aí? Como é que fica o crescimento patrimonial do cara? Acaba. E para quem fica no Brasil, que é muito público-alvo da Fora for Venture, o pensamento é outro. Por mais que eu não tenha interesse para os Estados Unidos, quanto eu deveria ter de capital meu protegido do risco Brasil? Porque o risco Brasil a gente sabe que é uma coisa que existe e que cada vez mais se demonstra, né? A gente Infelizmente, tem. infelizmente, É, é verdade. os nossos Né? governos mudam de leste para oeste. A gente tem um problema sério de confiança nos mercados e no meio público. A gente tem uma insegurança jurídica monstruosa no Brasil. E tudo isso traz um puta medo. E aí, o que eu faço com o meu dinheiro? Para quem tem um dinheiro pequeno de sobrevivência, é melhor guardar. Mas e quem está investindo para guardar, para ganhar, para enriquecer? Tem que começar a pensar em sair do Brasil, pelo menos parcialmente. Sem dúvida, pelo menos o capital um pouco do pé de meia, né? Como segurança, assim, um projeto de vida realmente. Todo mundo está falando isso. Fernando Ulrich, né? Que é o Ulrich lá do economista, né? É, Toda vez que eles têm uma sessão online, todos os economistas falam em você amortizar um pouco esse risco Brasil, né? e é engraçado porque, por exemplo,
quando a gente fala de amortizar o risco Brasil, as pessoas têm uma visão muito de aquilo que a gente ouve falar nos filmes e no jornal, lavagem de dinheiro, offshore. Cara, não tem nada disso. Existe isso é coisa de criminoso, mas assim, você tem inúmeras formas absolutamente legais e tradicionais de transferir dinheiro para os Estados Unidos, investir nos Estados Unidos, e você conseguir ter esse ganho. Tudo isso com imposto de renda declarado, tudo direitinho. Então, acho que esse também é o segundo ponto, vencer o medo das pessoas. As pessoas têm medo de, não, e se acontecer alguma crise diplomática, eu nunca mais acessar esse dinheiro? Cara, isso não existe. Porque são bancos, são empresas, são ativos reais que estão investidos. Então, você tem apenas a transferência de recurso. E até para isso, a gente já fez uma parceria com uma empresa. Quem quiser usa, quem não quiser não usa, que cuida do nosso, de toda a transferência bancária. Então, o cara do Brasil aciona a empresa, transfere para a empresa em reais, e a empresa faz todo o resto acontecer. É outra facilidade para o cara não ter que ir no banco, discutir spread com o gerente dele, esse tipo de coisa. Até uma questão sobre isso, Dani e Strobel. A, a gente falando aqui, né? O Dani citou offshores e tal. Offshores, legalmente falando, existe, né? As formas legais de offshore, mas são estruturas caras. Então, o patrimônio do indivíduo tem que ser autossuficiente para compensar as taxas, as manutenções, etc. Então, não é algo tão acessível para todo mundo. E um dos pilares, né, da nossa ideia da 44 Venture foi exatamente tornar isso acessível à maior parte das pessoas possíveis. Então, esse tipo de estrutura demanda um arcabouço de pessoas, de empresas envolvidas que nem todo mundo consegue bancar. Então, isso para a gente fazer de forma legal, evidentemente. Então, faz parte da nossa ideia realmente, né, e do nosso negócio hoje, propor e disponibilizar meios para que esses investimentos ocorram, independente do tamanho do patrimônio, mas quem tem algum patrimônio que queira proteger do risco Brasil e rentabilizá-lo, né? Porque só proteger do risco Brasil, você pode simplesmente dolarizar, você já naturalmente está protegendo, É. mas você está perdendo valor no tempo, porque a inflação agora é uma questão mundial, né? Não está só restrita a emergentes, enfim. Então, é algo a se considerar. Eu acho legal isso que você comentou, Edu, porque até para quem precisa saber, Gustavo, hoje os investimentos da 44 são 100% em ativos físicos reais, tá? Economia real. Então a gente investe em imóveis, terrenos e empresas, exclusivamente nisso. E aí, esse investimento hoje, quanto custa para construir um imóvel? Dependendo da região da Flórida, você vai gastar, sei lá, de 200, 250 até US$ 1,5 milhão. As nossas cotas de investimento são a partir de US$ 5.000. Então, assim, muitas vezes pessoas constroem aqui nos Estados Unidos através de brasileiros, só que assim, cada brasileiro é dono de uma casa, o cara manda, sei lá, US$ 400.000 para construir. A gente não, a gente tem uma estrutura específica para uma coleta fracionada, e essa coleta fracionada compõe o resultado daquela casa. Então, usando esse exemplo, né, que é o exemplo de um imóvel, que é o exemplo que a gente mais trabalha hoje, qualquer pessoa consegue investir. Então, se a gente tiver com 3 casas, a pessoa pode falar, eu quero botar 5.000 nessa, 10 naquela e 8 naquela. Então, você dilui risco, você dilui o teu investimento em tempos de liberação distintos e, obviamente, você está, além de dolarizado, ganhando dinheiro. Sem dúvida, essa ideia. E é interessante você mencionar essa coisa Você comentou agora um pouco do canal de remessa, né? De fato, eu orcei hoje com a Brauna lá e realmente ficou 1% mais barato por ser o IOF de 0,38. investimento, né? Junto com a XP, eles conseguiram uma fórmula junto ao Banco Central, a gente paga menos em IOF, né? E realmente hoje eu fiz um aporte aí na 44 Ventures, né, do Daniel e do Eduardo, bem bacana, e estamos iniciando essa parceria. Inclusive, né, Daniel, quem investir um certo valor na 44 vai ganhar um processo de green card gratuito daí Exato. junto à América, né? Eu Você não quer ia falar falar que um você é pouco dos cliente valores? nosso. Oi? Perdão? Eu não ia falar que você é cliente nosso, mas já que você falou, eu vou aproveitar, tá? Ah! O Gustavo é investidor da 44.
eu fiz o processo cliente. Então, eu sou cliente do escritório do Strobel América, do Gustavo Strobel. Ele cuidou de todo o meu processo pessoalmente. Foi uma experiência muito legal. Depois eu quero até contar um pouco disso, porque você trabalha assim, durante o processo, a gente tem que seguir uma metodologia, tem que seguir uma regra. E essa regra não é clara para nós, é clara para vocês. Então, o tempo todo, você e tua equipe conseguiram, né, explicar isso, porquê, aquilo, porquê, como produzir os documentos. Assim, dá um trabalho desgraçado, mas foi maravilhoso. A melhor coisa, o melhor investimento da minha vida. E já que você é cliente nosso, eu vou contar. Nós temos realmente essa parceria, né, com a Brauna. E hoje, para você mandar dinheiro através de, por exemplo, uma Nômade, você vai pagar um spread, sei lá, de 1,1 até 2%. Na verdade, é o oposto, é de 2% a 1,1. Tem que mandar muito dinheiro para ir caindo. E você paga um IOF de 1,1. Para investir dinheiro na 44 Venture, você paga um IOF de transferência para investimento, que é 0,38. E nós Exato. temos um spread negociado com eles limitado a 1%. Então, você seguramente vai ter uma economia pelo menos de 1 a 1,5% do que você iria pagar no banco. Eu economizei hoje uns R$ 1.000 no aporte de 10K, né? Então, realmente, eu orcei, né? Não foi assim às cegas, né? Eu orcei junto com o Inter, orcei com a Wise e também com a Brauna 44 Ventures, e realmente teve esse UF diferenciado aí, né? Mas o teu processo, assim, eu lembro do teu processo, assim, foi bem tranquilo, porque, primeiro, né? Você é membro do Ministério Público Federal, né? Isso é uma coisa, apesar de estar licenciado agora, né? É sempre uma coisa assim que ajuda numa aprovação de B1, né? Sim. E você tinha muita documentação, você tinha muita evidência, então realmente foi só juntar os ingredientes para fazer o bolo, né? A gente teve uma RFE meio cabulosa, porque o oficial não sabe o que é Ministério Público Federal, né? Ele não tem ideia, né? Os Estados Unidos não tem uma coisa, eles têm outros departamentos, Department of Justice, tem Homeland Security, é outra coisa, né? Então, para a gente desenhar isso para o oficial, a gente teve que fazer uso daí da carta do cônsul, né, do meu amigo cônsul, né, o Marcos Quitino. A gente conseguiu, a gente pediu para o Marcos escrever uma carta explicando para o oficial como funcionava o Ministério Público Federal, e foi bem bacana que daí virou aprovação rápido também. Foi muito bom, foi um processo muito tranquilo. O processo inteiro foi bacana. E até uma coisa que você falou, né? Assim, a gente criou uma parceria entre Strobel e 44 Venture, e dependendo do volume que a gente capte de dinheiro de uma pessoa, a gente paga por todo o processo migratório dessa pessoa com o escritório da Strobel América. Então, a gente tentou juntar dois mundos, né? Existe a pessoa que quer emigrar e que não quer investir, tem um cara que quer investir e não quer emigrar. Mas o cara que quer investir e imigrar, a gente tem uma parceria entre nós, que a partir de um determinado valor, a gente banca todo o processo migratório para a pessoa. E para a pessoa não, para a família, né? Entra a pessoa, entra casal, né? Cônjuge e tal, e entram os filhos menores de 21 anos. Então, o processo em si, ele acaba sendo uma economia muito interessante. É interessante, a gente começou se conhecendo, você era meu cliente de B1 e agora eu sou o seu cliente de investimento, né? É isso aí. Foi interessante que um virou cliente do outro, né? É verdade. E é claro, é interessante assim que para quem tiver interessado, né, em investir com o Daniel, com o Eduardo aqui na 44 Ventures, né? Há um contrato entre a Subamérica e a 44, e a 44 vai pagar os honorários do teu green card, do teu EB2NW. Se for um L1 ou for um visto O, também dá para ser feito, um visto E2 também, né? O que for interessante para você, né, que está assistindo a gente e que quiser investir nos Estados Unidos e também já ganhar um green card, eu acho que é um bom investimento, dobra melhor ainda o investimento, né? É claro que vão ter algumas condições, né, Daniel? São investimentos de pelo menos um ano, eu entendo, né? E um certo valor também de montante para ganhar o green card gratuito, né? Na verdade, existe o quê? Existe o gatilho de prazo e existe o gatilho do valor. Então, hoje a regra está... o prazo para hoje é 48 meses de investimento, só que a pessoa pode investir em projetos e esses projetos vão girando. Então, o cara não precisa ficar 48 meses com o dinheiro parado. Ele coloca num projeto, quando o projeto é liquida, ele reinveste em outro projeto, ou ele pode investir a uma taxa, por enquanto nós temos essa opção, que é a taxa fixa, que a gente vai fechar ela. Tá? Hoje nós temos uma opção de taxa fixa a 8% ao ano, mas essa taxa fixa não vai permanecer por muito tempo. E aí essa pessoa, além de ganhar todo o
os custos advocatícios do teu escritório, que a gente vai bancar, ela vai ter acesso a pré-lançamentos e ela tem acesso a um resultado um pouco melhor se ela entrar no processo de risco, ou seja, se ela entrar no projeto das casas. Então, é uma condição para quem realmente quer vir e quer investir aqui. Agora, é muito curioso para nós pensar o seguinte: se você conversar com pessoas de um nível social legal, né, colegas de trabalho, colegas empresários que estão ali entre o nosso dia a dia, você vai ver que seguramente 9 entre 10 querem vir. Você vai ver Segura. que 9 entre 10 querem ter recurso em dólar. O que acontece é o seguinte: primeiro, a informação dificilmente chega até eles. E buscar dá muito trabalho. Então, por exemplo, para que a gente conhecesse o teu escritório há 2 anos atrás, quando a gente te contratou, Gustavo, você não tem noção do como foi. Foi um inferno. Liga para o escritório vagabundo, marca reunião, os caras cobram. Você percebe que é um discurso meio coiote, sabe? É um discurso meio... e assim, a gente levou muito tempo até te contratar e hoje, de olhos fechados, eu recomendo você para qualquer pessoa. Bacana, obrigado. Aí, durante esse processo, o Edu e eu já falávamos também de investir. A gente já tinha investimentos no Brasil, já fizemos negócios no Brasil. E a gente falava, cara, mas nós temos que abrir uma solução em dólar. E quando você olha a solução financeira aqui, elas são muito pouco rentáveis. Elas hoje não cobrem nem a inflação. E aí, quando você olha a economia real, não. A economia real, ela navega muito bem. E eu quero aproveitar... Oi, diga. Não, é interessante você falou, até para quem está assistindo aqui, a segurança jurídica do investimento é nos Estados Unidos ou no Brasil? Acho que é interessante 100% nos comentar disso. Estados Unidos. Exato, exato. A empresa ela é americana, ela segue todas as normas americanas e o investimento é feito através de um contrato de mútuo, onde o mutuário transfere do Brasil, mas ele investe em dólar numa empresa americana. Com garantia Ou seja, colateral, né? juridicamente muito mais seguro, né? Ou seja, Exato. isso é uma coisa que também me fez investir também na 44, porque estamos na jurisdição americana, onde o que está no papel é verdade, né? Funciona. O que é concordado funciona, né? É. Bom, Até aproveitar, né? O Eduardo ele tem uma experiência muito grande com essa questão de legislação americana, tax, tributos e legalidade. E foi ele que montou essa operação. Edu, eu queria te pedir que você explicasse 2 coisas, cara. Queria que você falasse um Legal. pouquinho da legislação americana, né? Como é que a gente oferece os investimentos, colateral, garantia e tudo mais. E depois eu queria que você falasse um pouco do processo de sucessão, Tá bom? porque esse é um medo importante. E se eu morrer com o meu dinheiro fora, o que acontece? Perfeito, sem problema. Acho que assim, só queria voltar um pouco antes, Dani, quando você começou a falar dos investimentos especificamente, acho que algo importante para a gente frisar aqui é que a gente não investe no mercado financeiro. Perfeito. Todo o capital que a gente recebe, a gente investe diretamente nos projetos, tá? O segundo ponto é que assim, hoje a gente tem um projeto, né, inicial focando em casas, mas a gente tem outros produtos já em discussão, em análise, que são projetos maiores, com portes maiores e que dependem de investidores estratégicos e tudo mais, mas eles já estão no nosso pipe de projetos. Ah, Até para explicar agora, rapidinho, um dos projetos que exato. hoje nós temos na mão é a construção de 2 prédios aqui em Orlando. São 110 unidades comerciais, unidades residenciais. O projeto já tem o terreno, a aprovação na prefeitura, as plantas, só faltaria atualização dos permits, mas é o que o Edu falou. Esse é um dinheiro que não dá para captar no varejo. Esse é um montante que ele tem que ter o investidor-chave. Por quê? Porque tendo o investidor-chave, o banco banca o resto. Então, mas falta o investidor-chave para startar um projeto desses. Por investidor pequeno, a gente está fazendo um esquema de Ctrl+C, Ctrl+V de casas. A gente vai plug and play e vai aumentando a potência de crescimento disso. Exato. Mas isso eu quis frisar porque o nosso foco aqui, as pessoas que têm interesse em eventualmente se enquadrar ali no investimento, né, que a 44 tem de parceria com a Strobo Americas, ele poderia ter aí a participação nesses projetos maiores e não ficar restrito a projetos menores, porque ele vai estar girando esse dinheiro com a gente durante o período de freeze do dinheiro, tá certo? Exato. Então, só isso que eu queria colocar aí oportunamente.
E aí, voltando às suas questões, Dani, hoje a gente faz a captação através de mútuo, porque a 44 Venture não é uma empresa de investimentos. A 44 Venture é uma empresa de alocação de capital na economia real, né? A gente é sócio em todos os projetos, a gente tem um mínimo de investimento próprio da 44, independente dos investidores, dos clientes, e isso é importante. Então, por causa disso, a gente faz a captação através de mútuo financeiro e não de outros contratos, talvez um pouco mais elaborados, que aí dependeriam de sermos uma empresa financeira, né? E não é o nosso foco, tá? Hum. O segundo caso, assim, ainda aproveitando essa questão da legislação, né? Então, a gente enquadrou a legislação americana, 100%. A gente hoje está baseado na Flórida, então a gente opera na Flórida. Nossa legislação, nosso contrato, né, segue a legislação da Flórida e o nosso fórum é Flórida por causa disso, né? O investimento é feito nos Estados Unidos, a 44 só recebe o dólar, ela não recebe real, porque a gente não pode ficar envolvido nessa variação cambial diretamente. É importante isso ficar claro para todo mundo. Exatamente por isso a gente buscou a parceria com a Baraúna, para ter um veículo de investimento mais favorável para o investidor. Mas a 44 é uma empresa que recebe o capital nos Estados Unidos. Acho que o outro ponto que o Daniel perguntou, a legislação americana tem restrições e benefícios para o não residente, para o estrangeiro que investe nos Estados Unidos. Tudo tem que ser reportado. Então, a gente tem todos os investimentos são reportados, serão reportados quando dos pagamentos ou das devoluções, enfim. A rentabilidade tem uma tributação flat, né? É uma alíquota padrão para todo estrangeiro, atualmente, né? A legislação pode mudar com o tempo, mas atualmente é uma legislação, é uma alíquota flat de 30% do lucro recebido pelo investidor. Tá? Então, isso já vai ser retido na fonte, a gente já vai fazer todos os trâmites burocráticos com o governo americano, entregar essas declarações prontas para que o investidor não residente, né, que esteja no Brasil, faça a sua declaração de imposto de renda corretamente. E também, com base nessa legislação, a questão da sucessão. Eu Os posso só Estados Unidos têm... aproveitar um negocinho Fala, antes de falar fala. da sucessão? Esses Uhum. 30% pagos aqui são creditáveis nos Estados Unidos, no imposto de renda brasileiro, porque o Eles são imposto compensáveis. São compensáveis, exato. compensáveis, né? Porque no Brasil, o teu imposto máximo é menor do que isso. Então, se você reteve aqui um valor X em reais, tá? Você vai reter em dólar, mas você converte em reais na data da retenção. Esse valor você acredita no seu imposto de renda para debitar o valor correto. Então, na verdade, é Exato. uma operação que, no final, ela não custa 30%, mas ela vai custar 30% esteticamente. Na primeira saída, tira 30%, na declaração do imposto de renda do Brasil, recebe parte disso de volta. Exatamente. E aí, voltando à questão da sucessão, gente, o que acontece? Os Estados Unidos têm vários benefícios para a sucessão, mesmo para o estrangeiro, né? Quem tem um investimento até 60 mil dólares, por exemplo, é isento de qualquer tributação. De 60 mil dólares a qualquer valor superior a isso, a diferença dos 60 mil dólares é taxada pela alíquota que é crescente, mas ali fica ali hoje na faixa de 18%, se eu não me engano, tá? Então, ela uma benefício, né? Ser um pequeno investidor, exatamente dentro do nosso pilar de ter isso de forma acessível para os investidores, ela um benefício interessante, porque você pode designar já no nosso contrato, caso o investidor falte, quem que receberia, e isso está lá escrito, e a gente providencia esse trâmite com toda a declaração formal, com todos, se tiver alguma tributação a ser retida nos Estados Unidos também, e essa tributação, da mesma forma como a tributação dos dividendos, ela funciona para as tributações que você venha a sofrer no Brasil, né? O Brasil também tem outras questões de transferência de patrimônio, então isso também se adequa.
Mas acho que assim, a questão da sucessão nos Estados Unidos é muito interessante. E se você vira residente nos Estados Unidos, aí a sua isenção é enorme, né? Parte de hoje, a federal parte de 12 milhões de dólares e a estadual, a menor delas, é 5,4 milhões de dólares. Então, você tem um benefício enorme em relação a isso. Então, aí eu congelo um pouco, né? Olha que interessante. Primeiro, no Brasil, se você morrer, você vai passar por um inventário. Quer queira, quer não. Esse inventário vai ter que ter a homologação, vai ter que ter a transferência dos bens, você vai ter taxas, ITBI, TCMD. E, além disso, durante o intervalo de tempo, ficar tudo no limbo, né? Nada é teu. Nos Estados Unidos, não. Você pode colocar o nome de quem você quer receber. E, diferente do Brasil, você pode pôr o nome de quem você quiser. Tá? Não tem que ser teus filhos. Aqui você tem liberdade. Então você pode falar: olha, se eu morrer, eu quero que esse dinheiro vá para minha mãe. Você coloca o nome dela, eu quero vá para o meu sogro. Não importa se ele está no Brasil, nos Estados Unidos ou na Rússia. A gente, caso isso aconteça, a gente vai transferir todos os bens para essa pessoa automaticamente por força de contrato. E a outra coisa importante é, quando você pensa em famílias milionárias, quando você pensa em famílias que realmente precisam proteger capital, o processo migratório é muito importante. Por quê? Porque é o que o Eduardo falou. O cara chega numa isenção de 10, 12, 15, 20 milhões de dólares de transferência. Então, eu diria que se eu fosse um bilionário, coisa que eu não sou, mas está nos planos, eu tentaria ter cidadania e residência americana, mesmo que eu não morasse aqui. E por quê? Para poder usufruir desse tipo de benefício fiscal, que aqui tem, aqui a regra é muito clara, né? Então, agora, mesmo para quem mora no Brasil, até 60 mil dólares, isso é isento. Então, a pessoa não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então, a gente tem recebido alguns investidores que já são pessoas de mais idade, automaticamente já colocam o nome dos filhos, né, para quem querem passar, já sabendo que esse dinheiro é para eles. É uma forma de garantir que o dinheiro chegue rápido. Com E sem certeza. burocracia. E é importante falar que é isento, né? Os 60 mil dólares é isento nos Estados Unidos. Então, depende da situação da pessoa no Brasil, de como ela vai receber esse dinheiro, etc., para a questão da isenção total desse patrimônio recebido. Mas o nosso ponto focal aqui é os Estados Unidos, por isso que a gente cita a questão. Acho que é interessante deixar depois dos comentários para o público, né, um link para as pessoas estarem em contato com vocês, para eles saberem quais projetos imobiliários ou quais projetos de infraestrutura que eles podem aportar capital, né? Porque tem vários níveis de players, né? Eu sou peixe pequeno. Né, o meu dado é básico, né, com vocês, mas eu sei que vocês têm também possibilidades inclusive esses que vão dar o green card, o custo do green card incluso, né? São aportes de um contrato mais robusto, para dizer, né? Existem vários tipos de contrato aí, né? Exato. Até vou abrir. É um contrato temporário. Esse preço vai mudar. Mas hoje a gente tem mais 2 captações para até 200 mil dólares. Depois que essas 2 acontecerem, a gente vai subir de 50 em 50. Para 250, 200. Até onde vai? A gente ainda não definiu. Porque depende muito exatamente. Existe um mínimo de captação que hoje é 200, mas se o cara entrar com 400, a gente tem um pênalti menor. Se o cara entrar com 200 na tampa, o pênalti é alto. Então, sim, a gente ainda está estudando como que o mercado está se comportando em relação a isso. Agora, qual que é a grande jogada, né, que a gente percebe hoje? Gustavo, as pessoas não têm noção de como dá para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil. As pessoas acham que... Eu vejo colegas conhecidos nossos, assim, pessoas que têm formação no Brasil falando: eu vou virar Uber nos Estados Unidos. Eu vou fazer faxina nos Estados Unidos. Calma, cara. Você é médico, você é engenheiro, você é advogado. Pera lá, né? De fato, se você tem uma profissão, ser Uber no Brasil, é muito melhor ser Uber nos Estados Unidos. Claro. Mas, de fato, acho que falta um pouco, às vezes, de pensar grande, botar um pouco as botas de cowboy e ver que os Estados Unidos foi feito de imigrantes. 98%, não sei o número exato, mas 90% da população americana
veio da Europa, como nossos descendentes vieram da Europa, ou da África, ou da Ásia, e agora estão no Novo Mundo. E realmente é um país, a América, né, é a fronteira das possibilidades, né? E a América do Norte tem mais segurança jurídica, de fato é o continente para se fazer business, né? Eles inventaram a palavra business, né, no mundo inteiro. E é por isso Então, que a eu gente... concordo muito nessa perspectiva com você, assim, as pessoas têm que se olhar no espelho e falar, eu também posso, eu sou capaz de empreender, eu posso entrar nos Estados Unidos. As pessoas não sabem que elas podem ser empresárias nos Estados Unidos sem ter visto. É uma coisa Exato. incrível isso, quando eu falo para os clientes, eles nem entendem isso. Peraí, eu posso empreender sem ter visto? Sim, você pode empreender sem ter visto. Mas como é que eu entro lá? Bom, você entra lá sem ter visto negócios. Mas online, você pode contratar pessoas, você pode abrir o CNPJ, você pode movimentar a tua conta bancária, você pode fazer tudo do Brasil, né? Então, realmente, muito espaço aí, né? Muito espaço. E, de novo, tudo dentro da lei, sem nenhuma irregularidade, sem nenhum jeitinho brasileiro. Aliás, uma das coisas que eu mais gostei dos Estados Unidos é que não tem jeitinho. As coisas são como são. Você tem uma hora, as pessoas cumprem hora, até médico cumpre hora. Eu fiquei chocado com isso. Eu Olha, tive aqui com os meus com todo filhos no respeito aos pediatra. médicos, clientes, Os olha, clientes essa médicos vão aqui ficar loucos, né? Ah, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte é uma questão cultural, né? A agenda deles no Brasil, ela tem uma dinâmica diferente. Aqui tua consulta dura 42 minutos, meu amigo, no 42 o cara te expulsa também. Ela não vai ficar com você 2 horas lá dentro. Então, não. isso vale para o Muito bem e para o mal, cultural. né? E outra coisa interessante, uma coisa que eu mais gosto dos Estados Unidos é que eles veem o mercado de trabalho, o mercado de serviços, de indústria, com muito mais liberdade para competição e mérito, né? Se você é bom, você faz, você vai encontrar o teu lugar. Não vai ter coronel, não vai ter político, não vai ter esquema, não vai ter máfia, não vai ter grupos organizados que vão tentar te tirar, né? Ou oligopólio, coisa assim, né? É a terra do trabalho, né? É As a pessoas terra falam do pequeno empresário. assim, exato, é A isso. gente pode até contar um Apaixonante. pouco, né? O nosso processo de busca da empresa construtora das nossas casas representa muito isso que você falou. A gente foi ter reunião com várias empresas, todas as empresas americanas, todas as empresas, mas cada uma com a sua dinâmica de negócio. Mas todas num nível simples. Então, assim, todas têm de 30 a 150 funcionários, todas são pequenas, todas têm software de gestão. Então, assim, você tem um grande mercado pequeno. Você tem um mercado muito grande para o pequeno empreendedor. E eles vivem bem aqui. Por quê? Porque aí o custo de vida é menor do que no Brasil. Então, é muito interessante pesquisar. E quando a gente optou por fechar com uma empresa, durante a relação, na reunião, quem estava fazendo o fechamento para iniciar as obras, foi muito interessante, né? A transparência do cara com os dados. É outra coisa que a gente não está acostumado no Brasil. Olha, eu vou ganhar tanto, eu vou te custar tanto, o teu fluxo de caixa é assim, o custo é esse. Então, assim, tem regra. O cara É fã, olha, o meu ganho impressionante, é né? X. E é impressionante porque é impressionante que você chega na reunião com uma cabeça, né, da nossa cultura brasileira, tudo mais, para discutir com o cara. E em alguns casos até o empresário que estava do outro lado também era brasileiro, mas ele já está há tanto tempo nos Estados Unidos que ele já não tem mais essa questão. E aí você entra na reunião para discutir, para começar uma negociação. E você é deparado com isso, né? Assim, cara, assim, vai ser assim, assado, cozinhado, e eu vou ganhar tanto, e é isso, cara. Você tá afim, você não tá afim, beleza, obrigado. E tudo bem. Assim, você pode negociar uma coisa ou outra, você pode talvez negociar o projeto, o tamanho do projeto, quanto você vai Exato. investir, mas a fatia do cara tá ali, transparente, e ele fala claro, e, enfim, em alguns casos, ele vai ser até seu parceiro, né, no negócio. Então, ele fala: eu vou ganhar, mas eu vou ganhar aqui por fazer o serviço e eu vou ganhar aqui com você como parceiro. É É, interessante isso. é muito direto, né? Eu gosto muito direto. Se for no Texas, então é mais direto ainda, né? Eu acho que você pode fazer uma formação de administração de empresas inteira só de pegar aquelas frases de americanos de negócios, né? It is what it is. Don't waste É, my time. exato. Time is money. Hire fast. Fire fast. Hire
Essa é uma dos mantras, eles são mantras, assim, você coloca esses 20 mantras, se colocar em prática, você já está um empresário muito acima da média, né? Cara, uma das Acho que frases que eu mais gente... gosto de empresário americano, você conhece The Golden Rule? o Golden Room. Eu Não, já ouvi Golden falar. Rule, as regras de ouro. The Golden Rules, sim. The Golden Rules. Who have the gold, make the rules. Esqueça, né? É isso, cara. O cara vem com a regra simples, ele tem, em algumas situações, ele tem poderio econômico e a regra é aquela, quer, não quer um abraço. Daí Mas assim, com aquela it is what it is. As it coisas is são como as coisas são, cara. Não adianta bicho. você falar que o Golden Rule não funciona, né? E aí, por exemplo, o que a gente negociou com os caras? Olha que interessante. A gente não discutiu o preço. A gente discutiu o quê? Qualidade da informação reportada. Olha só. Por quê? Porque para nós é muito mais importante ter um tracking de qualidade e conseguir entender a fase que está o projeto, quanto que ele está custando etapa a etapa, para tentar refinar esses custos ao longo do tempo, do que ficar brigando por causa de, sei lá, $2.000 e perder informação. Informação para nós vale muito mais do que isso. Então a gente brigou, por exemplo, a gente escolheu o nosso parceiro hoje de construção foi o cara que apresentou, na época das contratações, o melhor processo gerencial. Então, ele tinha todas as obras estratificadas por etapa, estratificadas cada nota fiscal, cada invoice, o teu respectivo serviço, o prazo de duração do serviço. E aí ele tinha, né, um prazo executivo previsto e um prazo realizado, ele comparava o prazo realizado. Então, a quantidade de informação de qualidade que ele tinha para nós foi muito bom. Interessante, né? Bacana. Porque o preço é quase uma commodity, isso. Interessante isso. O preço nem sempre é o que importa, né? Você vai construir. A gente hoje está muito nesse segmento de residência popular, que é um segmento popular aqui nos Estados Unidos, são casas de 4 dormitórios, tá? 150 metros, ar-condicionado. Mas com mármore, com granito. Já vem com pia, geladeira duplex, tal. Mas é o popular. No segmento popular, o produto é Ctrl-C, Ctrl-V, praticamente. Você tem variações mínimas, que são legislações locais, posição de afastamento, você tem, às vezes, uma planta um pouco maior, um pouco menor. Mas não tem muita variação nisso. No que a gente se difere? A qualidade da informação que a gente obtém hoje. Interessante. E a gente, como o Edu falou, né? A Fora e Fora é uma empresa que está continuamente trazendo ideias para o pipeline. Então, primeiro a gente passa por um senso crítico, é duro aprovar projetos que não sejam tradicionais como esse. Quando o projeto é aprovado, a gente comunica ele. E eu vou te falar, você perguntou como é que a gente faz os clientes acessarem, né? Nós temos no nosso website, que é o www.44venture.com, então é 44venture.com, sem BR. E lá tem um esquema, né, um detalhamento da empresa, está em 3 línguas, né, português, inglês e espanhol, e tem um Fale Conosco, que a pessoa pode mandar. Só que a gente optou por não deixar os projetos lá. Sabe por quê? Alguns projetos nossos, eles são muito sensíveis, são estratégicos. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 prédios em Orlando. É um terreno chave. Se eu anuncio, a gente deixa isso visível. E a gente quis tomar esse cuidado. Então, assim, construindo casa, não vai mudar muito agora para nós. A gente não pode anunciar que está adquirindo cota de uma empresa. Então, quando o cliente quer informação, ele entra em contato conosco, e aí a gente manda o nosso portfólio para o cliente ou faz uma reunião com ele, para que aí ele possa conhecer os projetos melhor. Bacana, excelente. Bom, vamos deixar todos esses links aqui embaixo na descrição, então, né? E eu acho que é isso aí, cara, muito, muito legal conversar com vocês, o projeto de vocês. Eu estou feliz de ter aportado hoje no projeto. Era um problema real meu, né, na atual situação do Brasil, de como lidar com o meu patrimônio, né? E é engraçado que justamente você veio trazer uma solução do que eu estava procurando, que realmente é fato, os bancos lá no fora não dão rendimento e você escapa do risco Brasil, mas você não tem rendimento. E aqui no Brasil você tem rendimento, mas numa moeda que você não sabe até quando vai valer alguma coisa, né? E foi engraçado que você me procurou na época que eu estava procurando isso, e eu falei, é isso aí, vamos fazer uma coisa juntos aí, né? E além do investimento, né? Eu acho que a parceria entre as empresas faz muito sentido. Não, sem dúvida.
Isso é muito bacana mesmo, né? Inclusive, a gente vai marcar uma hora para conversar com os seus clientes, né? Sobre Sim, green card, etc., os vistos, né? Não tem exato. só o EB1, né? A gente tem o L1, que é o visto para empresários, né? Que é empresário no Brasil que abriu uma franquia nos Estados Unidos, uma filial, né? É um visto que dá um pouco de trabalho para aprovar, mas que sai. Tem o E2, você tem o passaporte europeu, você pode aplicar para o E2, que é basicamente a mesma coisa, mas você tem que aportar mais dinheiro, né? O Sim. L1 dá para brasileiros também. E os carros-chefe, né? B2NW, EB1, É. para quem quer pegar já o Green Card permanente. Isso é uma Mas isso coisa é que você falou que eu acho legal, né? As pessoas hoje sabem que eu estou morando aqui e me perguntam: como é que você foi? Eu falo para os caras: esquece como eu vim. Pergunta como você tem que fazer para vir. boa, boa. Porque assim, o meu processo não vai servir para o João, para o Pedro, para o Paulo. O meu processo foi meu, ele foi construído em cima da minha história. Então, esquece o como. Busca o cara, fala com o escritório do Strobel, estuda qual é a melhor solução para você. Então, É, e a nossa parceria, ela inclui todas essas soluções. Ou seja, quem quiser vir, só não vai se não quiser. olha, de fato, o EB2NW ainda está praticamente só precisa ter um bacharelado, né? Realmente, assim, ainda dá, ainda tem green card para os Estados Unidos. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos, pelo menos a porteira do B2NW deve fechar bastante, porque está tendo muita demanda, né? Justamente porque Uhum. você não precisa de uma oferta de emprego, basta o bacharelado, né? Eu acho que a fila para a entrevista vai ficar cada vez mais longa, né? E em 2023 eles já apertaram a aprovação, já estão muito mais chato para o B2NW. O EB1 por ser um outro tipo de visto, né? Falando rapidamente, né? O EB1 você tem que ter um mérito pessoal muito bem provado, né? Isso não vai mudar. O EB2NW eles podem mudar de inscrição, assim, eles podem ser mais chatos do business plan, por exemplo, né? Mas é isso aí, vamos conversando então. Muito obrigado pelo teu tempo aí, Daniel. Obrigado, Eduardo. Vamos Obrigado a conversando vocês, Trova. aí e vamos fazendo mais reuniões aí. Sempre bom conversar com vocês e trocar uma ideia, tá bom? Cara, estamos sempre juntos. Obrigado, Strobel, pelo meu processo, por tudo que você e teu escritório fizeram, né, para garantir que a coisa fosse bem sucedida, pelo investimento por confiar nesse projeto da 44 e por estar nesse bate-papo com a gente, porque, cara, talvez se eu, há 5 anos atrás, tivesse visto uma conversa como essa, eu teria acendido algumas luzes na minha cabeça. Pô, dá para ir. Pô, tem Verdade, como verdade. investir. Caramba, existe um processo que me faz chegar lá pela porta da frente. Cara, a gente começa a entender melhor como as coisas Importantíssimo. acontecem. Isso aí, Sem Então, dúvida. obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo junto. isso aí. Exato. Maravilha, gente. Muito bom. Obrigado. Um Vamos. abraço, Trova. Valeu. Tchau, Até gente. mais. Até mais. Tchau. Oh.